João, de civil, você analisou? Tem alguma coisa aí dentro de consumidor também ou não? Tem. De consumidor também tem uma outra questão que merece anulação, porque eles adotam uma tese bastante divergente da tese que é adotada pelo nosso STJ. Queria até chamar aqui o André Barros para falar um pouco da questão de consumidor. Especialista nos consumos. Isso. É consumidor? É consumidor. Eu não sei hoje se o André é consumidor ou se ele é produtor. Acho que ele é consumidor, né? Qual é a questão, André? Qual foi o problema? Bom, boa tarde a todos que estão assistindo. Boa tarde, professor Luiz Flávio. Boa tarde, professor João Aguirre. Também direito do consumidor, o professor João falou sobre a questão de direito civil. Direito do consumidor, o erro também foi um erro crasso, né? Na questão de direito civil, eles pediram uma incorreta e tinham 3 incorretas. Na questão de direito do consumidor, o problema foi que a questão ela trazia uma resposta que era absolutamente incabível. Era um problema clássico sobre relação, sobre a análise se a relação jurídica seria uma relação jurídica de consumo ou não. E a prova que deu uma resposta que foi verdadeiramente absurda. Eu vou ler o problema aqui, até para quem está participando aqui com a gente na Atualidades do Direito, até entender a polêmica que foi criada. Dizia o seguinte: o mercado A comercializa o produto desinfetante W, fabricado por W Industrial. O proprietário do mercado B, que adquiriu tal produto para uso na higienização das partes comuns de suas instalações, verifica que o volume contido no frasco está em desacordo com as informações do rótulo do produto. Em razão disso, o mercado B propõe ação judicial em face do mercado A, invocando a Lei 8.078 de 90, CDC, arguindo vícios decorrentes de tal disparidade. O mercado A, em defesa, apontou que se tratava de responsabilidade do fabricante e requereu a extinção do processo. Bom, a respeito do caso sugerido, pedia para assinalar a alternativa correta. A grande dúvida aqui era saber o seguinte: estou ou não diante de uma relação jurídica de consumo? Só que pelos elementos colocados, a resposta nunca poderia ter gabaritado relação jurídica de consumo. Falava que uma empresa, dono do supermercado, ou seja, pelo supermercado, está comprando ali o produto e o outro dono do supermercado está vendendo o produto. Ou seja, tem um negócio jurídico entre pessoas jurídicas e a visão, embora o CDC ele admite expressamente que pessoa jurídica seja consumidora no direito nosso brasileiro, nós temos que, para ser aceito a pessoa jurídica como consumidora, é necessário uma série de requisitos. O principal deles é que seja presente que seja presente a situação de inferioridade. Fui falar vulnerabilidade, ser fungibilidade. Que seja presente a vulnerabilidade do consumidor. O direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele é todo construído sobre a base do tratamento de desigualdade das partes. Se as partes estão em condição de igualdade, eles colocavam mercado A, mercado B, não falava que um era um hipermercado, outro era um mercadinho, não havia nada para indicar ali a situação de vulnerabilidade deles, eu não tinha como aplicar o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica. Primeiro argumento. Segundo argumento, o STJ ele tem adotado com teoria finalista do direito de consumo, ou seja, para ser consumidor tem que pôr fim ao uso daquele produto, a finalidade econômica daquele produto, daquele serviço. Uma pessoa jurídica que está adquirindo para limpar o próprio estabelecimento, na verdade, ela está adquirindo bem de insumo e não um bem de consumo. É outra falha dentro deles. Eles trabalharam aí, no máximo com a teoria maximalista, o problema é que a teoria maximalista não é aplicada pela STJ há pelo menos aí uns 6, 7 anos. Então, é uma resposta errada, então. É uma resposta errada que eles colocaram. Eles colocaram que a alternativa correta seria aquela que falava que trate-se de vício do produto, ou seja, é uma relação jurídica de consumo, logo o réu e o fabricante são solidariamente responsáveis. Se fosse relação jurídica de consumo, de fato, estaríamos diante de um vício do produto. Aqui não seria vício produto. Desqualificada a relação jurídica de consumo, nós seremos diante de uma relação civil. Deveria ser aplicado o Código Civil, que tem um instituto semelhante, que seria o vício redibitório, artigo 441 e seguintes do Código. Mas não se equipara a vício do produto. São institutos distintos, hipóteses distintas de aplicabilidade, e aqui a resposta, não que fosse a melhor, não que seria a mais correta, mas a resposta que melhor se enquadraria ao problema denunciado seria aquela que diz que o processo deveria ser extinto, pois o autor não se enquadra na condição de consumidor. Ainda que fosse pessoa natural, não se enquadraria na condição de consumidor, em atenção à teoria finalista do direito do consumidor. No máximo, o STJ, quando mitiga, ele vai para o finalismo aprofundado, ele exige de novo a questão da vulnerabilidade e também teríamos que analisar se era produto de consumo ou produto de insumo. E aqui o caso é evidentemente produto de insumo, né, João? Eu acho que essa questão está agravada ainda pela
inserção agora no edital de previsão expressa acerca do uso de jurisprudência consolidada pacificada dos tribunais superiores. O STJ tem consolidado o entendimento de que a teoria que ele vai utilizar para a relação de consumo é a teoria finalista, quando muito a finalista aprofundada, é o que o André falou, já tem se afastado há bastante tempo da teoria maximalista, ou seja, é um terceiro argumento para que essa questão seja invalidada, que essa resposta, essa assertiva escolhida pela OAB-FGV, ela seja alterada, na melhor das hipóteses, né, para a resposta que dizia que, no caso em questão, deveria ser extinto o processo por não se tratar de consumidor. Bacana, gente. Nós estamos agora com 284 cidades conectadas com a gente, no Brasil todo. Todo mundo, eu repito, você que está nos acompanhando, está aí na TV AD, no nosso portal AD, debaixo do portal está escrito Fórum. Clique aí, entra, venha para cá para fazer interatividade. Você pode perguntar, você pode levantar dúvidas suas da prova de ontem, da OAB. Entra no fórum e aqui dentro do fórum já começamos a dialogar com você, tá bem? Civil, ECA, já vimos civil, já vimos consumidor, ECA também tem problemas. Civil mais algum problema, André, ou não? Consumidor quer falar? Civil, na sua opinião, civil tá bom? Civil tranquilo. Tem uma outra questão, a segunda questão de consumidor, só são duas questões de consumidor, e tem uma polêmica também na segunda questão. A gente até ponderou que a prova deveria gabaritar a resposta, falando em responsabilidade civil subjetiva. É uma questão que tratava sobre o tratamento, o serviço prestado por um dentista. E essa questão que o João falou é uma questão bem interessante. Eles tanto colocaram essa questão de que seria cobrado jurisprudência do STJ, seria cobrado jurisprudência do STJ, que essa questão também, a segunda questão de consumidor, estamos aí, João, com ela? Ela também é passível de anulação. Pelo seguinte, é a questão do dentista... Olha aqui, ó. Carla ajuizou a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em face do dentista Pedro, lastreado em prova pericial que constatou falha durante o tratamento de canal na prestação de serviço odontológico. Nós temos um julgado recente da STJ que trata sobre o tratamento feito por um ortodontista e não por um dentista. O odontológico seria o dentista, mas veja como as situações são semelhantes. E aí eles colocam, lastreado em prova pericial que constatou falha durante um tratamento de canal na prestação de serviço odontológico. O referido laudo comprovou a inadequação da terapia dentária adotada, o que resultou na necessidade de extração de 3 dentes da paciente, sendo que na execução da extração ocorreu fratura da mandíbula de Carla. Detalhe, essa decisão do STJ refere-se a isso também, ao tratamento adotado que foi inadequado e que afetou, a pessoa teve que retirar dentes também, extrair alguns dentes. Muito semelhante, sendo que na execução da extração ocorreu fratura da mandíbula de Carla, o que gerou redução óssea e sequelas permanentes que incluíram assimetria facial. Aí eles perguntavam, com base no caso concreto, à luz do Código de Defesa do Consumidor, essa não é a alternativa correta. Nós já havíamos apontado que eles devem gabaritar, que a obrigação de indenizar aqui por parte do dentista, ela é subjetiva e fica condicionada à comprovação de dolo ou culpa. A regra na responsabilidade civil no direito do consumidor, seja na responsabilidade pelo produto ou pelo serviço, é a responsabilidade objetiva, mas o artigo 14, parágrafo 4 do CDC, ele excepciona a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais. Dentistas, médicos em geral, devem responder de forma subjetiva. Aí entra o que o João colocou. Ora, se eles estão tratando com base na jurisprudência STJ, alertaram tanto os alunos dessa jurisprudência, se a jurisprudência STJ está excepcionando uma hipótese praticamente, é muito semelhante, não é idêntica, mas é quase idêntica a essa, como é que eles vêm aqui, gabarito com base na pura letra da lei, sendo que a jurisprudência também puxa essa questão para a responsabilidade objetiva, por entender que determinados profissionais, principalmente o trabalho com o lado estético, e o dentista poderia ser enquadrado dependendo do tratamento oferecido, como é que eles gabaritam em sentido contrário? Se o STJ está gabaritando a responsabilidade objetiva, está julgando com base na responsabilidade objetiva, como é que eles vêm aqui nessa prova e falam assim, não, agora é com base apenas na letra da lei, né, João? Isso, então nós temos 2 de consumidor com problema, uma de civil que o João levantou, que é, vamos dar um título para as questões. Dar um título, porque aí quem está nos assistindo, muita gente está aqui, por exemplo, o Felipe, não, e a prova amarela?
Se você dá o título do assunto, aí a gente consegue, todo mundo vai entender o que a gente está querendo Pela falar. ordem da gravidade do erro da FGV, a gente pode fazer Isto. assim. A gente começa pela de direito civil. A de direito civil é que tratava sobre o caso do transporte da máquina de churros. Transporte da máquina de churros. Pronto. Vamos dar o nome. Não tem como errar, Transporte né? da máquina de churros. Está com problema no civil. Gravíssimo. No consumidor, a história dos mercados. Dos mercados é o erro também mais grave. E o segundo erro do dentista. Do dentista. Caso do dentista. Do dentista é o segundo erro lá. E o Nestor fez uma colocação que estaria errado a aplicação da lei dos juizados na exigência de representação nas lesões corporais. Foi esse tema. 4 erros até agora. Por enquanto. Por enquanto. Vamos lá, vamos Vai ficar falando pior. desses erros. Vamos embora.